nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado. Eu quero hoje continuar aqui com a série que iniciei há algumas semanas sobre os programas que dão certo, num Brasil que dá certo. Porque todos os discursos, sistematicamente, dessa tribuna, têm sido discursos que passam desesperança, que passam problemas, que colocam só em evidência aquilo que está ruim ou que se julga estar ruim no país. Aliás, eu fiquei surpreendida aqui com o discurso de uma das lideranças do PSDB, que me antecedeu, eu não consegui fazer a parte que gostaria, criticando muito as contas da presidenta Dilma, mas não fez uma menção às contas do governo do Estado do PSDB do Paraná. Na semana passada eu estive aqui falando sobre o parecer que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas deu pela reprovação daquelas contas. Não falou uma palavra sobre isso, sendo que o governador lá cometeu verdadeiras barbaridades com o fechamento de suas contas de 2014. Mas não quero tratar disso, eu quero falar de programas que fazem a diferença na vida das pessoas, de programas que melhoram a vida das pessoas. E aqui eu queria falar de algumas ações na saúde pública do Brasil. Entre elas, um programa Mais Médicos. Eu tive a oportunidade, como ministra-chefe da Casa Civil, de acompanhar, ajudar a estruturar, verificar a implantação do programa Mais Médicos. E foi um dos programas mais bonitos, posso dizer isso a quem está me ouvindo, junto com o Viver Sem Limites, que é um programa dirigido às pessoas com deficiência, foi um dos programas mais bonitos que eu já presenciei. Pela forma como ele atende as pessoas, pelo atingimento a essas pessoas e pela solução de problemas tão graves que nós tínhamos na saúde básica, na saúde oferecida à população na unidade básica, nos postos de saúde. E, para ter uma ideia do alcance desse programa, ele já beneficiou, atendeu mais de 60 milhões de pessoas. Mais de 60 milhões de pessoas no Brasil foram atendidas, beneficiadas pelo programa Mais Médicos. Nós temos hoje 18.240 médicos no programa. É um programa sem similar no mundo. Mesmo que outros países tenham feito programas de trazer médicos do exterior, de fazer convênios com Cuba, de trazer médicos também de outros países para ser atendidos, nenhum tem no volume com que o Brasil estruturou o programa Mais Médicos. 18.240 médicos em 4.058 municípios do nosso Brasil. Hoje não tem um município no Brasil que não tenha pelo menos um médico. E nós ficamos por muito tempo com muitos municípios sem ter pelo menos um médico atendendo no chamado postinho de saúde. Hoje nós temos esses médicos que atendem bem a população. Mas o programa Mais Médicos não foi só colocar médicos para atender a população nas unidades básicas de saúde. Aliás, se fosse isso, já teria valido o programa, porque eu tenho andado, principalmente pelo Paraná, e tenho feito questão de visitar unidades básicas de saúde, conversar com as pessoas, e os depoimentos que eu tenho são depoimentos muito fortes, das pessoas dizerem, olha, antes a gente vinha aqui e esperava médico para ser atendido, ficava 2, 3 horas na unidade. E quando conseguia ser atendido, ficava 15 minutos com o médico. Agora não. Agora a gente chega aqui, o médico está na unidade básica de saúde. São sempre mais de meia hora. O médico examina, pergunta como que eu estou, qual é o meu problema. Eu saio daqui com diagnóstico, com medicação. Antes eu saía daqui com um encaminhamento para ver um médico especialista. Necessariamente, às vezes, nem precisava de um especialista. Aí ficava na fila mais 6 meses, às vezes 1 ano, 2, 3, esperando esse especialista. Hoje não. Eu venho aqui com meu filho, com a minha filha, é medicado, é encaminhado, eu sei do que se trata, ou mesmo para mim, que vou ser atendida. Isso faz a diferença. Quantas pessoas, inclusive mais idosas, que eu não escutei dizendo,
é interessante, é importante vir aqui com o médico do Mais Médico, porque ele me ouve, ele fala comigo, pergunta o que eu tenho. Muitas vezes eu preciso desabafar, falar da minha ansiedade, perguntar como que eu devo me comportar em termos de exercício físico, de alimentação. Isso está fazendo a diferença na vida das pessoas. Nós tivemos menos encaminhamentos para médicos especialistas e estamos tendo menos encaminhamentos para hospitais. Por quê? Porque estamos tendo mais solução na unidade básica de saúde. Então, eu saúdo esses 18.240 médicos que estão atendendo a população brasileira. Muitos médicos brasileiros, temos médicos argentinos, mexicanos e muitos médicos cubanos. Muitos médicos cubanos. E eu queria agradecer aos médicos cubanos e queria agradecer a Cuba, a população de Cuba, por ter feito esse convênio conosco, por ter possibilitado que esses médicos viessem para cá, atender o povo brasileiro. Esses médicos hoje atendem na Amazônia, atendem no interior dos nossos estados, no interior do Paraná, no interior do Pará, no interior dos estados do Nordeste, de Sergipe, do Rio Grande do Sul, presidente de todos os estados brasileiros. Não tem problema de atender em comunidade indígena, em comunidades pobres, eles estão lá atendendo a população. Então, eu queria fazer um agradecimento muito grande a todos esses médicos, aos brasileiros, aos cubanos, aos mexicanos, aos argentinos, a todas as nacionalidades que atendem a nossa população. E fazer um reconhecimento à presidenta Dilma, por ter tido a coragem, a ousadia de fazer esse programa. Porque eu sei que não foi fácil. Eu estava na Casa Civil quando esse programa foi implementado. Nós recebemos as críticas dos médicos brasileiros que achavam que nós estávamos trazendo médicos para tomar o lugar deles, e não era isso. Recebemos muitas críticas desse Congresso Nacional e quase não conseguimos passar o projeto de lei na Câmara dos Deputados e depois no Senado da República, mas graças a Deus, pela coragem, pela persistência e porque nós sabíamos que esse era um grande problema a ser resolvido, a presidenta foi firme e nós conseguimos aprovar o Mais Médicos. E vou repetir, hoje nós temos 18.240 médicos atendendo a população. E posso dizer que diminuiu em muito o pedido dos prefeitos para ajudar na saúde básica. Hoje os prefeitos dizem, meu problema não está na saúde básica, hoje a gente tem médico, tem a unidade básica de saúde, porque junto com Mais Médicos, isso também acho que é importante dizer, os postos de saúde receberam recursos federais para serem reformados, ampliados e muitos construídos. Então, hoje os prefeitos dizem isso, nós conseguimos avançar. Nós temos os médicos, estamos tendo boas instalações de unidades básicas de saúde. E eu lembro que para trazer os médicos, nós tivemos que fazer um levantamento de quantas unidades básicas de saúde o Brasil tinha. Nós não sabíamos até 2012 qual era o número de unidades básicas de saúde. Hoje nós temos isso contabilizado. O Brasil tem 40.989 unidades básicas de saúde, os postinhos de saúde que popularmente a gente chama. 2.241 unidades foram construídas, são novas a partir de 2011. 16.053 unidades foram reformadas ou ampliadas. E nós temos mais 7.700 unidades básicas de saúde em construção. Isso é uma verdadeira infraestrutura que se coloca à disposição da população brasileira, com a diferença que agora temos médicos, porque nós temos o programa Mais Médicos. Então, como dizer que tudo está ruim no Brasil? Como dizer que nada funciona? Não estão funcionando os médicos do Mais Médicos? Não estão funcionando as unidades básicas de saúde reformadas e ampliadas? Mas não é só isso. Nós tivemos também, e aqui é importantíssimo, o programa Brasil Sorridente. Eu não sei se vocês lembram, quando o presidente Lula, em algumas campanhas eleitorais, falava com a população mais pobre, principalmente lá do interior do Nordeste, o pessoal sem dente, não tinha sequer acesso para fazer tratamento básico, e ele dizia, nós vamos ganhar a presidência da República e nós vamos implantar nesse país um programa para melhorar a saúde bucal da população. Todo mundo tem, como vai ter comida, como nós vamos garantir 3 alimentações por dia, vamos acabar com a pobreza e com a miséria, o povo tem que ter direito a cuidar dos seus dentes.
para que possa comer com decência, para que possa dar um sorriso bonito. E ele criou o Brasil Sorridente. E esse foi um programa que foi aperfeiçoado ao longo do tempo, nos 2 governos dele e agora no governo da presidenta Dilma. Nós temos 24.444 equipes de saúde bucal atuando no Brasil. Talvez para muitos que estejam ouvindo eu falar, isso não seja tão importante, mas para aquela pessoa que não tinha dinheiro para ir no dentista, que não tinha dinheiro para cuidar dos seus dentes, sequer para fazer uma dentadura, foi fundamental para mudar a sua qualidade de vida. Hoje nós temos 1.034 centros de especialidades odontológicas. A pessoa vai no postinho de saúde, se ela precisa fazer o tratamento dentário e tem dentista em grande parte dos postinhos, ela faz lá. Se não, ela é encaminhada num centro odontológico. E se ela precisa da prótese, se ela precisa do implante, ela vai receber. Isso faz a diferença na qualidade de vida das pessoas. Então, vejam, hoje nós temos médicos do Mais Médicos nos postos de saúde, nós temos postos de saúde construídos e reformados, e nós temos assistência dentária para a população. Isso não é positivo? Não é possível que a gente não consiga ver esse avanço importante que nós tivemos no Brasil. Um avanço fundamental e um avanço que é aí menos de 3 anos. Eu estava na Casa Civil quando o programa do Mais Médicos foi implantado. E aí eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Não foi só trazer médicos, nós também queremos formar médicos no Brasil para que a gente não precise mais fazer convênios com outros países. Por isso, a presidenta também abriu o programa de ampliação dos cursos de medicina, ampliação de vagas de medicina no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas de 2012 até agora foram criadas 5.306 vagas de cursos de graduação em medicina, tanto nas universidades públicas como nas universidades privadas. Meu estado do Paraná, foi contemplado com a Universidade Federal, mas também foi contemplado com universidades privadas, Pato Branco, Guarapuava, Umuarama. Todos esses municípios, Campo Mourão, receberam cursos de medicina. E a formação para esses cursos de medicina é com foco no atendimento da saúde básica, como desses médicos que nós trouxemos para fazer parte dos Mais Médicos. Mas não parou aí. Nós criamos também 4.637 vagas de residência médica. O que é residência médica? Depois que o médico se forma, para ele fazer uma especialização, ele precisa cumprir um tempo dessa especialização num hospital. Precisa estar no hospital, no cotidiano hospitalar. E nós criamos mais 4.637 vagas. E muitas vão ter foco também na atenção básica. Mas não vai parar por aí, porque nós vamos continuar criando os cursos de medicina e vamos continuar criando as residências médicas. A meta de curso de medicina é chegar em 11.000 e também das residências médicas aumentar. Isso vai fazer a diferença da qualidade de vida do povo brasileiro. Criar vagas de medicina, formar médicos no Brasil e não deixar faltar médicos nas unidades básicas de saúde. Isso é avanço. Então, não é possível que a gente só ouça dessa tribuna coisas ruins. Não é possível que o Brasil esteja tão ruim assim que a gente não consiga ver o que está melhorando a vida das pessoas no concreto, lá na ponta. Eu já falei aqui da redução da fome e da miséria, que nós vamos que nós estamos formando a primeira geração sem fome. Eu já falei aqui da Pátria Educadora, dos avanços que nós tivemos na educação. E estou falando aqui hoje da saúde pública, dos avanços que nós tivemos quando trouxemos o programa Mais Médicos. Mas não é só isso também. Nós também avançamos na saúde pública no oferecimento de remédios à população, que é o Farmácia Popular. Aliás, de uma forma muito sacana, nós tivemos uma campanha negativa dizendo que a presidenta Dilma, uma das pessoas que criou a Farmácia Popular, iria acabar com a Farmácia Popular, porque teve uma restrição de recursos orçamentários feita aqui no Congresso Nacional para esse programa. E aí disseminou-se nas redes, nas rádios, em vários locais, que a presidenta ia acabar. É só quem tem muita maldade, é só quem quer realmente causar pânico na população que pode fazer uma coisa dessas.
A farmácia popular foi criada pelo presidente Lula e foi ampliada no governo da presidenta Dilma Rousseff. Ampliada. Nós não tínhamos remédio gratuito para asma, nós não tínhamos remédio gratuito para hipertensão e diabetes. Nós só tínhamos os remédios com um grande desconto, que era de 90% de desconto. Mas hipertensão, diabetes e asmas eram as doenças que mais matavam. Asma, principalmente criança. E eu lembro que eu estava na Casa Civil também, a presidenta lançou o programa dentro do Farmácia Popular de gratuidade para distribuição de remédio para hipertensão, para asma e também para diabetes. Hoje, esses remédios são distribuídos gratuitamente nas farmácias. Gratuitamente. Quando que o Brasil teve isso? Quando? Em qual outro governo? Que não o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, esse é um governo que não presta? É um governo que não faz nada de bom? Todos os erros estão em cima dele? Não. Estou falando aqui de programas que dão certo, num Brasil que dá certo, que fazem diferença na vida das pessoas. Sabe quantas pessoas já tiveram acesso a remédio gratuito de diabetes e hipertensão? Senador Paim, 24.818.916 pessoas. Esse é o último levantamento que nós temos. 24.818.916 pessoas não pagaram nada pelo remédio de hipertensão e diabetes. E aí ela lançou também o de asma, que já beneficiou 3.053.000 pessoas, principalmente crianças. E a asma era uma das maiores responsáveis pela mortalidade infantil. E eu falei aqui, na semana passada, sobre a redução da mortalidade infantil. O Brasil reduziu em 73%. E não foi por uma graça desconhecida, foi por programas articulados, entre eles o da Farmácia Popular, entre eles o do Bolsa Família, entre eles a melhora nos postos de saúde, no atendimento dos mais médicos, no pré-natal feito às mulheres. Então, nós temos muitas coisas boas. Hoje nós temos 34.949 farmácias em 4.454 municípios, quase a totalidade dos municípios brasileiros, que distribuem gratuitamente o remédio para hipertensão, diabetes e para asma. Mas não é só isso, porque nós temos uma rede de farmácias que também vendem remédios com 90% de descontos, compra de medicamentos para diversas doenças, como renite, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma e também contraceptivos e fraldas geriátricas. São produtos vendidos com 90% de descontos nas redes de farmácias populares, nessas 34.000 farmácias conveniadas. Isso já beneficiou mais de 13 milhões de pessoas. Eu acho importante trazer esses programas aqui, falar desses programas, porque eles fazem diferença na vida, no cotidiano. Enquanto a gente, às vezes, fica aqui falando de impeachment, de discussão entre partidos, de resultado primário, de dívida, as pessoas não vivem esse cotidiano. As pessoas vivem o cotidiano de ir na farmácia para comprar um remédio. As pessoas vivem o cotidiano de ir no posto de saúde e ter um médico para atendê-las. As pessoas vivem o cotidiano de receber o cartão do Bolsa Família e ter uma renda mínima para dar comida para os seus filhos no final do mês. As pessoas vivem o cotidiano de ter educação, de poder ter seu filho numa vaga do ProUni, de ter condições de pegar um financiamento para a educação do seu filho, de ter uma creche construída com a ajuda do governo federal, que é de boa qualidade, de ter o seu filho matriculado no Pronatec. É isso que as pessoas vivem, é esse o dia a dia. Portanto, nós temos que falar disso, porque senão fica parecendo que o Brasil está numa crise sem precedentes.
Primeiro que não está numa crise sem precedentes e não é a maior crise da nossa história. É um absurdo dizer isso, nós já vivemos crise nesse país. Mas fala-se tanto do negativo, fala-se tanto do ruim, fala-se tanto da crise, que nós, mesmo não vivendo uma situação de crise como já vivemos no passado, achamos que está e passamos a comentar. E aí esquecemos de falar daquilo que está fazendo diferença na vida das pessoas, dos mais de 18 mil médicos que nós temos atendendo, das mais de 40 mil unidades de saúde que estão sendo recuperadas, construídas e reformadas, né, dos milhões de pessoas, 24 milhões, 16 milhões, que têm acesso a medicamentos gratuitos ou mais baratos. Nós não falamos disso. Então, por isso que eu faço questão de vir nessa tribuna, pelo menos uma vez por semana, senhor presidente, com os programas que dão certo para um Brasil que dá certo. Falar o que está melhorando na vida do nosso povo, falar para a população que está me ouvindo e que pega remédio na farmácia de forma gratuita, que vai na unidade básica de saúde, que já se consultou com um médico cubano, que já viu uma unidade reformada, que já foi numa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, que fez a diferença quando ela precisava de socorro. Então, é sobre isso que nós temos que falar, sobre esses programas. Portanto, queria agradecer, senhor presidente, o tempo que me deu nesta tribuna para que eu pudesse falar desses programas, para que nós pudéssemos expor, porque eu acho que é de suma importância a população brasileira saber o que nós estamos tendo de avanços nesse país. Avanços na área social, avanços na área de saúde e avanços na área educacional. E, para terminar, eu queria apenas fazer uma referência ao Enem que nós tivemos ontem. E é um tema que foi muito importante. Parabenizar os organizadores do Enem, porque o tema da redação do Enem foi sobre a violência contra a mulher. Nós tivemos mais de 7 milhões de jovens, meninos, meninas, juventude, fazendo uma redação que fala de um tema que é muito importante para nós, a violência contra a mulher. E também questões que caíram no Enem falando sobre o machismo. E impressionante a repercussão nas redes. Muitos defendendo, mas também repercussões negativas, dizendo que o Brasil, o governo brasileiro, estava tentando fazer uma discussão ideológica no Enem ao colocar essa matéria como tema da redação e também por uma questão da filósofa Simone de Beauvoir, que caiu na prova. Como se não tratassem de outros filósofos, inclusive com visões diferentes em todas as provas do Enem que são feitas. Mas eu queria parabenizar os organizadores e dizer que é assim que a gente começa a mudar a consciência. Quando a gente coloca temas importantes em situações onde a maioria da população tem sua atenção concentrada. Tenho certeza que esses jovens que fizeram a prova do Enem, se não a totalidade, a grande maioria teve contato com um tema que é um tema fundamental para a gente enfrentar a violência na sociedade, que é a violência contra a mulher. Muito obrigada, senhor presidente.